uma das doutrinas base da soteriologia. A soteriologia, ela tem 3 doutrinas: a santificação, a justificação, a santificação e a glorificação, sendo a justificação a que vem em primeiro lugar. Então, se a justificação, ela é uma das doutrinas que se estuda na soteriologia, ou seja, ela faz parte do escopo da teologia sistemática. Mas por que devemos estudá-la? Por que nós devemos ver sobre a justificação? Eu pontuei aqui 2 motivos para isso. O primeiro deles é para a gente se proteger dos falsos ensinos, a gente se proteger contra as falsas doutrinas, as heresias. Porque só o que tem por aí é heresias acerca da salvação. É só o que tem. Então, se a gente estudar, se a gente vermos sobre a justificação, a gente vai estar se autoprotegendo desses ataques. E o segundo, e na minha opinião é o melhor de todos, é para consolo. Porque quando nós temos na consciência que nós temos um Deus que nos justifica, um Deus que nos santifica, quando nós temos na consciência que nós temos Cristo Jesus como nosso advogado para interceder por nós junto ao Pai, nós ficamos despreocupados, porque nós sabemos, nós temos consciência que nós temos um justificador. Então, assim, para mim, essa é a principal motivo para a gente estudar, para a gente ver sobre a justificação. Mas o que significa justificação? Qual é o sentido da palavra justificação? No original grego, a palavra justificação é de kaines, que por sua vez é o ato jurídico, o ato penal de um juiz considerar um réu injusto, justo. Ou seja, Paulo ele traz essa ideia de justificação penal para as suas cartas. A justificação não é simplesmente algo simples, Deus apenas te justificou, Deus ele apenas te considerou puro, não. Ele foi uma justificação no sentido penal, no sentido jurídico da palavra. E Paulo ele faz a utilização dessa palavra para se referir à justificação do cristão. Então, se a palavra justificação, ela tem esse sentido. Mas de que forma, de que maneira se obtém a justificação? A justificação, ela é obtida pela imputação. Aí eu precisaria explicar o que é imputação. A imputação da justificação é os méritos de Cristo, do ato redentor e salvador de Cristo, é transferido para a nossa conta. A justiça que Cristo conseguiu na cruz do Calvário, o mérito que ele conseguiu na cruz é transferido para a nossa conta, porque nós não temos nada. A partir do sacrifício dele, isso é imputado em nós, isso é colocado em nossa conta. Lá, nesse mesmo capítulo que eu li, em Romanos 5:18, Paulo ele vai dizer: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas assim, por meio da obediência de um só, muitos tornaram-se justos. Ou seja, por Cristo ele ter sido justo, por Cristo ele ter cumprido a lei de Deus, esta justiça que está em Cristo, ela é passada para nós, ela é transferida para nós, de modo que quando Deus Pai ele olha para a gente, ele não vê as nossas justiças, ele não vê os nossos méritos, mas ele vê em nós os méritos de Cristo. Essa que é a imputação, que também é uma doutrina da soteriologia, que é a imputação da justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela é transferida para nós, ela é colocada na nossa conta. Agora, como é que se dá essa imputação da justiça? De que maneira nós conseguimos, a gente obtém essa imputação da justiça de Cristo? É pela fé. No texto que lemos anteriormente, no próprio verso 1 de Romanos 5:1, isso mesmo, Eliara,
Justificados, pois, mediante a fé. A fé, ela é o veículo pela qual nós temos acesso à justificação. Através da fé, nós temos acesso à justificação, e através da justificação, nós temos acesso à graça. Em Gálatas 2:16, Paulo, discorrendo acerca de algumas heresias que estavam tendo lá na região dos Gálatas, de uns pregadores que estavam ensinando uma ruma de costumes, ensinando um monte de coisa que não tinha nada a ver. Paulo, ele vai dizer o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, em si pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Paulo, não só Paulo, mas toda a Escritura, ela deixa claro que o ser humano, ele não tem nada para oferecer a Deus. O ser humano, ele não tem nenhuma justiça própria para poder oferecer ao seu Criador. Apenas pelos méritos de Cristo, apenas por Cristo e pela fé nele é que nós temos acesso a esta fé. Ao contrário, apenas pela fé em Cristo nós temos acesso a esta justificação. Não é por obras nenhuma. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer: ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos regenerou pelo lavar renovador do Espírito Santo. Ou seja, nós não temos justiça nenhuma. As nossas justiças para Deus é como trapo de imundícia. Nós não temos nada para oferecer a Deus, mas Ele ofereceu o seu Filho para que através dele nós possamos ser justificados. Agora eu vou para o ponto 3. Pela obra da justificação de Cristo nós temos paz com Deus. Como lá no verso 1 do capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós estávamos separados de Deus. Antes nós éramos tidos como filhos da desobediência. Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, totalmente corrompidos, depravados e distantes de Deus. Mas Cristo, ele nos aproximou de Deus por meio de seu sangue. Cristo, ele nos salvou, ele nos justificou por meio de seu sangue. Mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Agora, a ira de Deus, ela já foi satisfeita quando Cristo morreu no Calvário pelos nossos pecados. Nós temos paz plena com Deus. Nós não precisamos mais ficar com medo da ira de Deus vir a qualquer momento para nos destruir. Por quê? Porque no Calvário, Deus Pai derramou toda a sua ira no seu Filho, para que ele não derramasse em nós. Ele condenou o seu Filho numa condenação que era nossa, que é a morte. Ele condenou o seu Filho para que nós não morrêssemos eternamente, como diz João 3,16. Ou seja, pela obra justificadora de Cristo, nós conseguimos ter um relacionamento com Deus. Como lá em Hebreus vai dizer, foi aberto um vivo caminho para nós termos acesso à presença de Deus, sem precisar de mediadores, sem precisar de qualquer coisa ou de algum sacerdote para poder nos achegarmos a Deus, sem precisar de sangue de animais mortos para chegarmos a Deus, porque Cristo, com seu precioso sangue, ele comprou a nossa salvação. E o último ponto aqui, que é o quarto ponto, fomos justificados para uma esperança da glória futura. Deus em Cristo não apenas nos justificou para vivermos nesse mundo. Cristo nos justificou para um dia reinarmos com Ele. Cristo nos salvou para um dia nós reinar junto com Ele,
para um dia morarmos com Ele e estarmos com Ele eternamente. Lá em Romanos 5, só que dessa vez no versículo 2, Paulo ele vai dizer: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela justificação que temos em Cristo, nós podemos nos gloriar em Deus. Nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança de um dia morarmos com Ele, de um dia morarmos eternamente com Ele. Não somente reinar, mas habitar eternamente com Ele. E sermos príncipes e sacerdotes para servirmos ao nosso Deus. Então, assim, nós somos justificados para termos uma esperança. Nós fomos justificados para termos esperança. Para, através dessa esperança, nós glorifiquemos a Deus e fiquemos espertos para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui eu finalizo a minha mensagem, agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos. Glória a Deus.